Vocês têm a dimensão de quantas vidas vocês já impactaram através disso? Porque nós estamos falando de 2.000, mas nessas 2.000 tem os funcionários que também trabalham para essas empresas. Na verdade, a gente não fechou no ano passado a numeração, né? A gente sempre assim, fecha, todo ano a gente fecha até quando, assim, desde 2016. Desde 2016. Desde 2016 até 2023. Eram 2.000 pessoas. Agora já deve ter aumentado aí. A gente tem uma média de 80 a 100 clientes por ano. Então já deve ter batido aí os 3.000. E eu costumo até falar com os meninos que trabalham na nossa equipe que nós que somos designers, nosso objetivo não é criar para a Liz, que é a nossa cliente. É para criar para a Jéssica, que vai ter contato com ela. Porque eu quero saber da sua história. Para o consumidor final daquela empresa. Exatamente, né? porque é a sua história que vai regar aqui, aqui será regada aqui. Então não adianta eu querer tirar tudo daqui e dar um valor altíssimo para ela, para pegar toda a oportunidade que eu tenho, sendo que aqui ela não vai saber conduzir você. Então eu sempre gosto de falar com o meu cliente o seguinte: estamos te entregando o projeto, estamos chegando até você, mas a história nossa não acaba aqui. Sim. Eu quero ver você crescer. Então qualquer dúvida que você tenha, entre em contato conosco. Então nosso objetivo é sempre ajudar para que você, que é cliente dela, no pós-atendimento, esteja feliz. Exatamente, isso é importante. A experiência ela tem que ser memorável em qualquer situação, em qualquer lugar. E aí entra a sua mentoria, né, Marcos? Como funciona a sua mentoria? Porque assim, o cenário que nós vemos hoje em dia são de pessoas que realmente começaram muitos na pandemia, alguns negócios pandemia, a maioria, porque foi uma época muito difícil para todos, né? Até para nós no início, né? Para todo mundo. Né? Acho que todos foram afetados de alguma forma. Mas muitos empreendedores, microempreendedores, começaram assim, fazendo pãozinho, fazendo um bolo, qualquer coisa, qualquer área. E essas pessoas que já conquistaram um número X de clientes querem expandir. Sim. E aí é onde eles se perdem, porque não sabem por onde começar. Muitas pessoas não tiveram muito acesso à rede social de forma profissional, não tem noção do que uma boa imagem é capaz de fazer. Sim, uma boa embalagem, aí, exato. Aí entra a mentoria, que é o seu carro-chefe, certo? Sim. E hoje nós colocamos isso como um pilar no nosso objetivo de vida, né? Sim. Que é essa mentoria que a gente chama de Empreendendo Legal, que é a junção, né, da teoria de imersão criativa do que o design traz com o fator de jurídico, né? Porque uma empresa ela precisa caminhar de forma estável, de uma forma judicial, né, jurídica ali naquele processo. E comercial. E comercial também. Então, a nossa ideia é realmente ensinar para esse indivíduo que não vai encontrar, né, em outros lugares, como realmente é o beabá de abrir uma empresa. E não só ensinar a abrir um CNPJ, mas ensinar a desenvolver essa empresa. A gente fala desenvolver esse sonho, porque desenvolver o sonho te dá recursos para você crescer. E a gente sabe que na nossa realidade brasileira, né, que são famílias grandes, um sonho alimenta outros pequenos sonhos que estão ali, né, esperando que esse pai leve uma comida, essa mãe leve uma comida. Então as pessoas querem só sugar, mas não querem somar. Então a gente fala que nossa ideia com a mentoria é realmente ensinar com que a Liz, como essa empreendedora, ela possa passar todas as etapas de construção dessa empresa, mas não somente parar aqui, ter uma empresa formada, ok, estou seguindo. Não. Agora, como você captar o seu cliente, e principalmente não só apenas captar, fazer com que o cliente entenda que você é necessário, cuidar desse cliente, gerar um relacionamento, né? Isso é importante. Então, a nossa mentoria vai nesse lugar de trabalhar e ajudar essas pessoas. Então, o primeiro passo da sua mentoria, primeiro, entender quem é o seu cliente e o cliente final dele. Exatamente. Sim. Segundo, você construir a imagem e estruturar essa parte, como eu posso dizer, a vitrine desse produto. Terceiro, parte jurídica. Exatamente. Que eu acho que vem até um pouco antes o jurídico vem antes. Né? Porque a gente às vezes pega empresa que não sabe, às vezes não tem nenhum CNPJ. Exatamente. É uma empresa pessoa física, que tá errado, né? Então não sabe se vai ser Simples Nacional, se vai ser MEI, qual que é o regime de tributação, como fazer isso, como ter contrato. A gente pega muito cliente que quando pega os nossos contratos fala assim, gente, tem que ter contrato. Tem que ter contrato. Né? Um exemplo que as pessoas não sabem, né? As pessoas começam a abrir, né? Que hoje em dia o Instagram é uma vitrine em um lugar de vendas, é como se fosse um site e-commerce, né? É um dos maiores que nós temos, por isso que ele tem que ser bem trabalhado. Se não o maior, né? Eu acho que é o maior. Porque ele conecta, ele não gera filtro, né? É a realidade que tá ali com a pessoa. Só que a pessoa, ela abre um CNPJ e ela tá no Instagram e trabalha em casa,
ela coloca o endereço da casa dela. Se abre. Se abrir. Aí coloca o endereço da casa dela. O que acontece? Qual que é a segurança que ela tem de uma pessoa sabendo todos os endereços dela? Descobriu isso. Sim, a gente tava falando disso hoje, né? Porque as pessoas abrem um e-commerce e colocam o endereço da casa dela. Todo mundo sabe onde essa pessoa mora. Qual que é a segurança que ela tem de chegar uma pessoa invadindo a casa dela, um ladrão? Então é importante ter um endereço comercial mesmo. Fora a credibilidade. E mesmo que você não tenha em vista nesse espaço, nesse endereço comercial. Por segurança é o primeiro plano. Depois começa a desenvolver esse CNPJ. Então, as pessoas não pensam nisso porque começa a vir a primeira venda no Instagram, vem a segunda, ai, tô feliz, vem tudo, mas esquece de regularizar. Muitas vezes as pessoas crescem mais do que imaginam. Exatamente. Sem estrutura. Sem estrutura. Exatamente. E aí elas não conseguem acompanhar de forma jurídica, de forma estrutural mesmo, o que a empresa está indo. De forma regularizada, né? Exato. A gente vê, por exemplo, empreendedor um pouco menor, né? Em termos de porte financeiro mesmo, fazendo coisas manuais e tal, entregando via aplicativo. Não faça isso. Não é seguro. Contrate um motoboy. Ah, mas vai me custar contratar um motoboy fixo e tal. Não, às vezes você combina. Hoje, no nosso escritório, por exemplo, sempre que a gente tem que fazer esse tipo de serviço, às vezes levar uma maquininha de cartão, às vezes levar algum documento para o cliente ou buscar documento, nunca é feito por aplicativo. Nunca. Exatamente. A gente tem motoboy de confiança, que a gente liga e fala, você pode fazer esse serviço e tal. E às vezes o preço, porque muita gente vai pela praticidade, né? Tipo, eu pego aqui um aplicativo, chamo o aplicativo e pronto, tá tudo certo. Mas isso, eu não sei se vocês já leram o regulamento, o aplicativo não te resguarda se aquele produto foi extraviado. E os dados que está ali quando no caso é um documento, um contrato. O que acontece? E a questão nem é só o dado, é o produto. Exatamente. A gente vê muito caso de bolo roubado, né? Bolo principalmente, é o que a gente mais vê aí na internet. Confeiteiras que mandam via aplicativo. Ah, mas eu não tenho condições de contratar uma pessoa fixa. Não tem problema. Você para um motoboy na rua, você conversar com ele, falar, cara, você faz esse serviço pra mim, é de confiança? Quantas pessoas que, às vezes, você dá a oportunidade que vira uma coisa... Uma parceria fixa, né? Uma pessoa de confiança. E assim, só nessa conversa, job. você já vê uma demanda do mercado. De mercado, exatamente. Quem sabe alguém não tem condições de investir numa empresa de motoboy só para essa finalidade. Sim, é uma demanda. É uma então, demanda. São coisas que a gente vai identificando no dia a dia, que vocês já têm um olho clínico para pegar. A gente é calejado, né? A gente já viu tanta coisa. Mas já aconteceu com vocês nesse sentido de, poxa, aconteceu uma situação aqui que não foi legal, tive um documento extraviado, alguma coisa, algum cliente que não... Até que isso não, assim. A gente já teve gráfica que deu muito serviço e tal, mas é Eu normal. tinha situações de clientes que lá no início da imaturidade profissional, que a gente trabalhava com uma fonte de pagamento que era boleto, essa pessoa veio com esse perfil de história, a gente quis ensinar, ajudar, acompanhar. Depois que a gente trabalhou essa vida toda, ela sumiu. Fim do boleto. E não aí, paga o boleto não pagou mais. Nunca mais, tá? A gente vê que já tá cada vez mais crescendo, mas a gente ficou aqui. Esqueceu da gente, esqueceu de mim. Não, mas vocês tiveram uma aula com isso. O pagamento foi através de experiência. Tem contrato, sempre teve contrato desde o início, até porque a gente tem uma advogada de muita confiança, né? Que é até quem faz a mentoria junto conosco, que dá a mentoria, que é a Núbia. Mas a gente sempre teve contrato, mas tem coisa que foge do nosso controle, né? Então, assim, eu não vou criar briga jurídica por causa disso, por causa do resto do boleto, mas ficou aí uma experiência pra gente, ficou a lição. Né? Assim, não dá pra fazer determinadas coisas, pra determinadas... Na confiança. Na confiança. Mesmo que a gente tenha aí sistema de consulta de crédito, não dá. Não tem coisa que a gente teve que aprender com o tempo. Mesmo porque a gente era pequeno, né? Ainda era um escritório que tava engatinhando, que tava pegando, assim... o jeito, né? Mas isso é normal, acho que todos passam. Sim, e aí tem que passar. E fechando os passos da mentoria, entender a história, o jurídico, a imagem e o pós. E o pós é necessário. E eu acho que muitas pessoas pecam no pós-atendimento, né? Eu acho que, além do pós-atendimento, tem uma coisa que a gente sempre bate na tecla na mentoria, até na imersão, né? Que é a mentoria em um dia inteiro, que é a precificação. Eu acho que é um erro até maior do que o pós-atendimento. Muita gente não sabe precificar.
que é o que a gente falou de estrutura, né? A pessoa não sabe estruturar a empresa. Então, a gente vê muita gente tomando prejuízo porque não sabe fazer conta mesmo do que gasta e quanto tem que vender. Às vezes, a pessoa vai muito do mercado. Ah, mas o mercado tá, sei lá, tá vendendo essa garrafinha de água a R$2. Eu vou vender a R$2. Não, pera. Você vai vender a R$2 mesmo? Te custa quanto? Você sabe precificar isso, assim? O que você vai agregar nessa garrafinha para poder vender? Ah, mas é porque eu gosto que o meu cliente leve a garrafinha com um canudinho personalizado. Esse canudinho personalizado vai te custar. Exatamente. Vai te agregar valor, claro. A pessoa, às vezes, vai preferir. Tem um caso que eu adoro, que é aqui em São Paulo, inclusive, de um cara que vende água no semáforo, vestido de garçom mesmo, assim, de terno e tal, com o paninho assim, com bandeja, né? E aí, quando estourou esse caso, né? O pessoal começou a falar, mas a água dele é absurda de cara. É absurda de cara porque o terno não custa o mesmo preço porque da ele te regata. dá experiência. Sabe? É aquela coisa assim, ele está vendendo do cuidado, a experiência. ele vende a experiência, tá sempre muito arrumadinho, a garrafa de água sempre geladinha e tal. Cara, eu prefiro pagar R$5 numa garrafa de água gelada do que R$2 numa garrafa de água quente. Isso é experiência. Aí nós entramos num ponto legal, que hoje o mundo é movido à experiência. Sim. E aí nós temos dois caminhos. A experiência das pessoas que gostam de vivenciá-la e a experiência de quem gosta de postá-la. Sim. Exatamente. Qual é a diferença? O instagramável, o famoso Exatamente. instagramável. Virou um verbo, Vocês veem diferença nessas experiências e assim, o que vocês dão de dica para as empresas e para as pessoas que estão começando até para fazerem com que o produto delas seja instagramável e que proporcione uma boa experiência fisicamente? A gente teve um caso muito legal que foi de um cliente na Coreia. E aí ele veio pra gente. É coreano, não é brasileiro que mora na Coreia. Foi um rolê pra falar com ele em coreano. Eu imagino. Então, a gente primeiro ponto, a gente não fala coreano. Ele só encontrou uma tradutora em Portugal, a gente não encontrou nada aqui, enfim. E aí a dor deles lá, que é um dos países mais instagramáveis que tem, né, tudo lá. Hoje nós estamos aí, né, todo mundo, né? Não, e os doramas estão em alta. E a dor dele é que ele queria criar uma linha, né, um produto para a empresa dele que fosse memorável. Então, é além da experiência vivenciada ali, né? Então, ele queria que quando as pessoas fossem abrir esse produto, fosse algo que fosse marcar uma história, que fosse trabalhar os sentidos, né? Eu gosto de falar com as pessoas que quando as empresas entenderem que além dos sentidos normais que nós temos, existe agora o sentido psicológico, que ele quer fazer com que a pessoa entenda que esse processo memorável ele é necessário para gerar uma boa conversão de venda, as pessoas estariam investindo mais em imersões do que apenas em produtos vazios, né? Em produtos que só pegam uma garrafa aqui e pronto. Por que eu não posso pegar uma garrafa que tenha outro estilo ali, que faça uma outra linguagem? Então, quando a gente trabalha essa diferenciação do instagramável, né, para um produto que chega ali, nós trabalhamos o contexto de ser imersivo para a realidade da pessoa e não ser imersivo para a minha realidade. Sim. Porque eu não vendo para mim, eu vendo para a Jéssica. Então, eu quero entender o que a Jéssica faz, onde ela anda, o que eles comem, o que eles vendem, famosa teoria, né? Para criar com que qualquer coisa que eu possa introduzir nessa garrafa te faça lembrar do filho, faça te lembrar da mãe, faça te lembrar da sua casa. E vai além do bonito, né? Da experiência pessoal. Não adianta ser bonito e não te tocar pessoalmente. E a vantagem de ter uma embalagem bonita, esteticamente, ela agrega essa abertura para você conhecer o produto. Então, por exemplo, uma empresa que está ali no e-commerce, né? Que a gente não consegue abrir o produto, experimentar sem estar ali, né? Então tem que ver pela embalagem. Vende pela embalagem. Vende pelos olhos, você compra com os seus olhos. Comida é muito assim, né? O ramo alimentício é muito assim. Então, quando você trabalha essa estrutura de ser algo que vai gerar esse impacto visualmente, eu consumo, então eu te abro uma oportunidade, eu brinco, né, com as pessoas, que é um lugar de fala para você vender o seu produto, mas até então o que te faz vender em alguns lugares é essa pessoinha que está bonitinha criada. Então, isso faz com que a pessoa consuma e tire foto. Então, eu gosto muito de brincar com meus clientes. Eu quero que as pessoas, quando pegarem o seu projeto, o seu produto, quando no caso de e-commerce, que ela possa fazer assim, gente, olha o que chegou na minha casa. Eu queria o famoso press kit. Isso. Eu queria comprar um doce, igual a gente já ouviu, e ganhei uma joia. Então, é essa a ideia. E quando você tem um espaço físico, né, um lugar onde as pessoas vão inserir ali, por que não contar uma história? Eu acho que nós estamos na fase das narrativas, né? De contar uma história. As pessoas querem ouvir uma história. Seja ela qual for, né? É por isso que eu acho que nós somos uma área tão legal do podcast, né? Porque o rádio sempre existiu,
TV é a música, mas o podcast conta histórias de uma narrativa. Exatamente. É você ver por dentro, ou escutar pessoas que talvez você não escutaria num rádio. Então, isso é uma experiência de imersão. Então, se tem uma churrascaria, por que não contar uma história de como chegou essa existência de uma carne virar um churrasco? Para as pessoas aprenderem um processo. Cara, eu não estou comendo apenas uma carne, eu estou comendo uma história. É por isso que processos vendem tanto, né? Por exemplo, a pessoa vai pagar caríssimo para ir na Holanda para ver como a cerveja é feita. Sabe? Exatamente. Como a andar cerveja é de feita. bicicleta na Irlanda. Qualquer coisa que seja Essa característico. experiência, Exato. essa experiência, o contar história é o que vende, né? Disney é o marco. Uma vez eu vi uma pessoa comentando num post do Instagram, alguém falou, mas super valorizam a Disney, é muito caro. Realmente, já foi mais acessível, né? Quando o dólar era mais acessível. Mas, aí a pessoa veio e falou assim, a Disney não vende o brinquedo, ela vende a experiência. Existe um livro, né, O Jeito Disney de Encantar o Cliente. É uma leitura super recomendada, inclusive, é minha leitura de cabeceira. Mestres em fazer isso. E é isso que eles fazem, os Magic Moments, que são os momentos mágicos, né, que a Disney proporciona, ela é absurda. E às vezes, assim, uma criança... Tem essa história na internet que é super famosa, que eu amo, eu sempre falo em todas as mentorias, né? Que é uma criança que o pai e a mãe, ela ficou encantada com o vestido da Cinderela, e aí o pai e a mãe ficou meio assim, não temos dinheiro e tal, aquela coisa, um olhando pro outro, aquela situação meio constrangedora de, e agora, quem fala? Quem conta que a gente vai ter que mandar ela tirar o vestido, né? E aí a gerente, né, a manager do espaço, começou a ficar de olho na história, no acontecido, e a criança sem perceber e tal. Aí a mãe pegou e falou assim, vou passar o cartão, vai que passa, né, assim, acontece alguma coisa e tal. Aí foi lá, passou o cartão, aí... Claramente não passou, porque ela já sabia que não passaria. E aí veio a manager e falou assim, não, senhora, a gente tem esse vestido aqui pra você, eu acho que a maquininha tá com problema e tal. Claro, percebendo toda a humanidade da situação, de que não tinha condições e de que a criança tava muito feliz com a história, ela pegou isso rápido, assim, esse feeling, né, que a gente precisa ter como empreendedor, e ela teve esse feeling, foi lá e falou, eu peço perdão, a maquininha tá tendo problemas, hoje a gente tá passando por uma instabilidade, eu acredito que deva ter passado. Em nenhum momento ela colocou ela em situação de constrangimento. De maneira alguma, ela não constrangeu a cliente, ela satisfez a cliente mirim, que não era o pai, né? O cliente não era o pai, era a criança. Só que veja bem, um gancho, já deixa você completar. Quando uma pessoa faz para o filho... quem meu filho beija, minha boca adoça. Exatamente. Vai atingir imediatamente os pais dessa criança. Então, a cliente era a criança? Sim. Mas quem paga as contas da criança? Exatamente. Essa é a questão, é uma estratégia que funciona